Olá, tudo bem com você? Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos estar concluindo sobre os 4 pontos do amor de Deus. E nós vimos aqui esse texto de Efésios. Eu quero ler ele novamente, porque nós estamos falando de Efésios capítulo 3, versículo 17. Abra aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 3, verso 17 até o 19, diz assim: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o amor de Cristo nós vamos conhecer, e o Senhor vai nos mostrar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Nós estamos no último ponto, que é a profundidade. Nós já vimos que o amor do Senhor é largo, porque ele abrange todo mundo. Longo, porque ele abrange todo o período da nossa vida e até todos os anos e todos os tempos, até a eternidade. Nós vimos que ele é muito alto, porque lá do céu o Senhor desceu para nos encontrar. Então a altura do amor de Deus é da terra até o céu. E hoje nós vamos ver a profundidade deste amor. Então o amor de Deus não é apenas largo, longo ou alto. Ele também é profundo. É um amor que não se importa de ser chamado de sem vergonha. A Bíblia conta a história de um homem chamado Oséias. Falamos dele alguns dias atrás. Ele era um profeta e sua esposa chamava Gomer. Deus mandou ele buscar uma mulher no prostíbulo e se casar com ela. Ele foi, apaixonou-se por ela, trouxe para dentro de casa e teve 3 filhos com ela. Num belo dia, ele chega em casa e ela não está. Pergunta aos vizinhos, que dizem: Olha, Oséias, você não vai gostar, mas apareceram aqui uns homens e levaram a sua mulher para o prostíbulo de novo. Oséias fica completamente transtornado. E o que ele deve fazer nessa situação? Ele vai atrás dela no prostíbulo, tira ela de lá e traz de volta. Mas depois de alguns dias, a mulher some novamente. Olha, Oséias, eu não queria falar não, mas ela voltou para lá, tá distraindo de novo. Oséias quebra as louças da casa inteira, pensa até em matar a mulher, mas quando ele olha para o seu coração, ele está derretendo de amor. Ele pede desculpa e ele só sabe dizer que a ama e é a mãe de seus filhos. Então ele volta para casa com ela, mas depois de algum tempo, novamente, ela vai de novo. O que os vizinhos vão falar dessa vez? Ah, esse Oséias é um safado. Ele merece a mulher que tem. Homem sem vergonha. Eu nem culpo mais ela. Porque, já que ela quer ir, ele que deixa. Não, ele vai buscar, ele vai buscar, ele vai buscar. E a verdade é que todos condenam aquele que perdoa. Normalmente, quem perdoa é taxado de sem vergonha. Mas Deus chamou Oséias para que o homem pudesse entender o seu amor. Você já caiu tantas vezes no mesmo pecado e começa a pensar que está abusando da vontade de Deus, da sua bondade. Mas o Senhor mansamente te aceita novamente, e novamente, e novamente. Você pede perdão umas 10, 70 vezes e ele diz: eu te perdoo, está perdoado. Porque o amor de Deus é constrangedor. O amor de Deus é profundo.
Qualquer característica de Deus no homem é loucura. Mas em Deus é simplesmente a sua natureza. Havia um homem que possuía um único filho. E aquele garoto tinha sido criado com todo mimo, conforto. Mas quando chegou aos 17 anos, começou a se envolver com drogas. O pai fez de tudo. Repreendeu, bateu, corrigiu, tentou interná-lo numa clínica, mas nada adiantou. O garoto se envolvia cada vez mais profundamente nas drogas. Até que começou a roubar. Primeiro em casa, depois na família e depois dos vizinhos. E a situação ficou insustentável. O pai então lhe deu um ultimato. Filho, eu amo você, mas não posso aceitar esse seu comportamento. Eu já fiz tudo por você e eu não vou tolerá-lo aqui dentro vivendo essa vida. Você vai ter de escolher o que você quer. Ou você fica comigo, ou você escolhe as drogas de seus amigos. Aquele garoto bateu na mesa revoltado e disse que ninguém o compreendia, saiu de casa e não voltou mais. Nos anos seguintes, o jovem se envolveu com todo tipo de droga, tornou-se um jovem envelhecido, doente, explorador. Explorado. Quando estava na beira da morte, ele caiu em si e pensou: o único amigo que eu realmente tenho é meu pai. Ele então resolveu voltar para casa, mas não tinha coragem. E depois de tudo o que tinha feito, talvez seu pai não o aceitasse de volta. Naqueles dias, quando ainda se escreviam cartas, ele escreveu ao pai dizendo: pai, pequei contra o Senhor. Fiz o que é errado e o Senhor tem todo o direito de não me acertar de volta. Mas eu gostaria de voltar para casa. Vou pegar o trem para a nossa cidade. O trem passa perto da nossa casa. Em frente dela tem uma grande árvore. Se o Senhor me aceitar de volta, coloque uma bandeirinha branca em cima da árvore. Assim, quando o trem se aproximar, eu vou olhar e se eu vir a bandeira branca, saberei que o Senhor me aceita de volta. Mas ao passar, se eu olhar para aquela árvore e não vir bandeira branca, vou saber que o Senhor não me quer de volta. Nesse caso, eu não descerei do trem e passarei direto. Ele tomou o trem e, quando já chegava perto de sua cidade, abaixou a janela, ansioso para encontrar uma bandeira branca na árvore. Ele olhou em direção à sua casa e para aquela árvore onde ele disse que deveria ser colocada a bandeira branca. Mas a sua surpresa não foi outra. Não havia uma bandeira branca. A árvore inteira estava cheia de bandeiras brancas. E o caminho até a casa cheio de bandeiras brancas. Quando ele desceu, o pai apenas disse: nesses anos todos, eu tive esperando você. A porta sempre esteve aberta. Procurei por você e não encontrei. Mas hoje é um dia de festa. Eu quero que você saiba que o caminho diante de você até a casa do pai está cheio de bandeiras brancas. Porque o amor de Deus é profundo. E ele nos toca completamente. Não importa mais o seu passado. Esse é o amor de Deus. O amor que encontrou sua expressão em Jesus. Ele é a maior expressão desse amor. Todas essas histórias que te contei não expressam completamente o amor de Deus. Você é amado, é a prova verdadeira do seu amor. A prova mais verdadeira. A prova mais significante do amor do Senhor por nós foi a cruz. Houve um dia em que Deus se fez gente e veio habitar entre nós. João diz que o Verbo se fez gente e se fez carne. O Verbo é Jesus. E ele veio habitar entre nós há 2000 anos. Aconteceu a coisa mais extraordinária do mover de Deus na história. Uma escada foi colocada ligando a terra e os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Nunca houve nada parecido com isso e jamais haverá. Houve um dia em que Deus, que é capaz
que é apenas espírito, resolveu se tornar também homem, lá em Belém da Judéia. Naquele dia os anjos apareceram aos pastores e proclamaram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Por quê? Porque naquele dia em Belém da Judéia nasceu o Salvador. Jesus é o Senhor. E lá em Belém estava Jesus deitado numa manjedoura, num coxo, porque não havia lugar nas hospedarias, e os magos viram e o adoraram, e os pastores viram e se curvaram. Você pode ver Jesus fugindo para o Egito, ainda um bebê, para não ser morto pela ira satânica de Herodes, mas depois ele volta e Deus vai crescendo na forma de homem, escondido num lugar obscuro chamado Nazaré. Por causa disso, ele é chamado de Nazareno, e ele vai crescendo, cheio de graça, de verdade, e aos 12 anos ele é levado no templo. Os doutores da lei se maravilharam, dizendo: que garoto é esse? Que sabedoria é essa? É a sabedoria de Deus, porque ele é Deus. Antes que Maria existisse, ele já existia. Maria foi a mulher escolhida por Deus, santa, como a Bíblia diz, mas Jesus é Deus. Ela foi só o canal, mas carregou Jesus 9 meses. Mas você e eu, nós vamos carregá-lo por toda a nossa vida. Aleluia. Aos 30 anos de idade, ele vem chegando ao Rio Jordão. E o João Batista, o preparador do caminho, olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, mas ele virá batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus entrou na água para ser batizado, não porque tivesse pecado, mas para cumprir toda a justiça. Quando ele sai da água, o Pai brada do céu: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba, porque ele é parte da Trindade divina, ele é o Filho. Ele sai da água e começa o seu ministério. O seu primeiro sermão é liberado em cima de um monte, e ele proclama: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está escrito lá em Mateus capítulo 5, verso 3. E as multidões se maravilham e dizem: ele faz como quem tem autoridade, e não como os escribas. O Espírito do Senhor era com ele, e ele, por onde ia, os demônios fugiam diante dele, gritando pelo caminho. E ele empunhava as suas mãos sobre os leprosos, que ficavam curados. Os paralíticos se levantavam, cegos viam, surdos ouviam. Jamais se viu coisa como essa. Deus desceu para o meio dos homens, e em Jesus de Nazaré se tem o Emanuel, o Deus conosco. Mas ele não veio apenas para isso, ele veio para ser a expressão viva do amor de Deus. Então, já no fim do seu ministério, ele vai orar lá no Getsemane, suando gotas de sangue, em agonia. Ele diz: Pai, passa de mim este cálice, mas não faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Que cálice era esse? Era a nossa punição, o nosso castigo, o castigo que cada um de nós tinha que receber. Deus parecia ser justo, mas ele é gracioso. Como ser amoroso sem negar a justiça? Deus é justo e a sua justiça tem que ser satisfeita, mas ele também é amoroso e gracioso. Ele não queria nos punir. Como pôde conciliar a justiça, que exige a morte, com o seu amor, que insiste em nos dar a vida? Ele vem para ser punido no nosso lugar, e ele cumpre a justiça, tendo a punição sobre si, sem negar o seu amor. Conta-se que durante a Guerra Civil Americana, no século XIX, 2 irmãos ficaram em lados separados da guerra. Um era do Exército Norte, o outro do Exército do Sul. E o Exército do Sul começou a perder as batalhas, e muitos foram capturados entre eles. E no dia em que chegou no acampamento, um dos irmãos mais velhos viu o seu outro irmão no meio dos presos.
Durante a noite, sorrateiramente, ele foi lá e trocou de roupas com o irmão e disse: você não pode ficar aqui, porque amanhã eles vão executar os condenados. Você foi julgado réu de morte, mas você não vai morrer. Eles trocaram de roupa e o mais jovem foi embora livre. E no outro dia o mais velho foi condenado no lugar dele. Eles não precisavam morrer. Ele não precisava morrer, mas ele fez por amor. Jesus é apenas o nosso irmão mais velho. Ele não precisava morrer, mas ele fez no nosso lugar. Ainda no Getsemane, a turba chega, Judas se aproxima e o trai com um beijo. E um beijo é um instrumento da traição. Logo em seguida chegaram os guardas e eles perguntaram: a quem procurais? E ele apenas dizem: procuramos a Jesus de Nazaré. E o Senhor fala: sou eu. E quando ele diz sou eu, os guardas caem para trás, não suportando o poder do Deus que estava em Jesus. E o Senhor espera que ele se levante e novamente perguntam: já dissemos, queremos a Jesus. E Jesus novamente diz: sou eu. E mais uma vez os guardas caem. Jesus não poderia ser preso. Nenhum exército poderia prender. Ele se entregou espontaneamente. Se ele não se entregasse, quem poderia levá-lo? Se apenas dizendo sou eu, os guardas caíram para trás, e se ele dissesse morra? Quem sobreviveria? Mas ele não veio para condenar. Ele veio para perdoar e salvar. Ele é levado para ser açoitado. Os guardas os esbofeteiam, zombam dele, chamam ele de rei dos judeus, colocam coroas e espinho sobre a sua cabeça, e ele é considerado réu de morte. Mas nele não havia pecado algum. Pecado nenhum foi encontrado. Jesus não pôde ser condenado de coisa alguma, porque jamais pecou. Mas ele veio para levar as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, cada um de nós pôde ser sarado hoje. Você não precisa mais carregar enfermidade, porque Jesus já carregou na cruz por você, por mim, por nós. Jesus foi açoitado por causa de nossos pecados. Cada vez que o chicote batia e era puxado, a carne saía. A inflamação foi rápida, febre veio e em seguida a sensação de angústia aumentou e muita dor. Depois de ser colocado uma coroa de espinho, qualquer ferimento na cabeça provoca um hematoma. E imediatamente ela incha. Imagine sua cabeça inteira sendo cravada por algo assim. Por isso a nossa cabeça, que pensa e decide coisas ruins, ela tinha de ser punida. Mas foi punido na cabeça do Senhor, não na nossa. Colocaram cravos em suas mãos e pés. Nossas mãos e pés que correm e que abraçam o pecado. E ele é que deveria ser, nós é que deveríamos ser punidos. Mas ele sofreu essa punição pelas nossas mãos, pelos nossos pés. O seu rosto não foi quebrado, mas uma lança foi cravada no seu lado. Do ferimento saiu água e sangue, porque foi perfurado até o seu coração. Os ossos não foram quebrados, mas o seu coração foi perfurado, porque ele nos amou. Jesus não morreu como um mártir. Ele não veio para ser apenas um bom exemplo. Jesus não foi apenas um grande homem. Ele veio com a missão definida de ser o Cordeiro de Deus, para morrer na cruz no nosso lugar. Ele é o Evangelho de Deus, as boas novas do céu. A cruz é o centro da história. Não há cristianismo sem cruz. Qualquer ensino que está baseado na cruz é falso. Que não está baseado na cruz é falso. Porque a cruz é o lugar onde o céu e a terra se beijam. A cruz é o lugar onde Deus vem ao nosso encontro, o encontro do homem. A cruz é o lugar do perdão, a cruz é o lugar da reconciliação, a cruz é o lugar do amor de Deus que é revelado, onde o amor de Deus é expresso de maneira concreta. Você é amado e a prova do amor do Senhor por mim e por você é a cruz. Te
falei da profundidade do amor. Amém.